Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. A gente vai começar agora a segunda aula sobre o trovadorismo, esse movimento literário que marca o início da literatura portuguesa e que acontece na Idade Média, num período com muitas dificuldades para as pessoas, como a gente viu na aula anterior. Se você não viu a aula anterior, eu aconselho que você veja para que possa entender melhor as características dos textos que a gente vai estudar a seguir. Eu vou aumentar minha apresentação. Um minuto. Então, como eu já adiantei, a gente vai ver a segunda parte sobre o trovadorismo, esse movimento literário que vai marcar por ser o que vai trazer os primeiros textos na língua portuguesa, essa língua, esses países que estavam se formando na Europa. A gente vai ver nessa aula as características do trovadorismo, o que são as cantigas líricas, o que são as cantigas satíricas, as novelas de cavalaria e a atividade que a gente tem sempre depois de cada aula. Então, quais são as características do trovadorismo, o movimento que vai receber esse nome por causa desses, em sua grande maioria, homens, que iam de vilarejo em vilarejo, de feudo em feudo, de reino em reino, levando a sua poesia e ficaram conhecidos como trovadores. Então imaginem mesmo como se fosse um circo que vai passando pelas cidades, uma companhia de circo. Então sempre que tinha uma festa em determinada localidade, esses homens se deslocavam até lá para ganhar dinheiro, né? Para ganhar algum modo de o dinheiro que ainda estava começando a surgir, mas às vezes também em troca de alimento, de moradia, em troca da sua poesia. Então, poesias que muitas vezes eles faziam na hora, para as pessoas que estavam ali presentes, e que com o passar do tempo e com a formação da língua, começaram depois a ser registradas e guardadas. Quais são as características, então, do trovadorismo? A primeira meio que já falei, né? A gente tem, então, esses homens, esses poetas. Eu vou até voltar a imagem, mas essa aqui a gente também tem, que vão recitar seus poemas sempre acompanhados de algum instrumento musical. Olha, aqui tem, na próxima também tem. Então a gente tem uma relação muito forte da poesia com a música nesse momento. Elas vão andar bastante juntos, ali é quase que uma poesia cantada. E isso acontece, a gente já estudou também, né, num período de analfabetismo muito grande, que as pessoas não sabiam ler, nem escrever, nem o próprio nome. Você escrever textos em forma de poesia é mais fácil para memorizar. Então, as rimas, a sonoridade dos versos, facilitava com que as pessoas guardassem aquelas cantigas, que a gente vai falar mais adiante, que era o tipo de texto mais comum, na cabeça, mesmo sem saberem ler e escrever. A gente vai ter dois gêneros muito fortes, o lírico, que a gente já estudou, né, que vão ser, então, esses poemas, essas cantigas carregadas de sentimento, em sua grande maioria o amor, a amizade, e o satírico, que é quando eu tiro sarro, né, eu debocho. Então, a gente vai ter algumas cantigas, sim, que vão fazerem críticas à sociedade, vão debochar de algumas personalidades, de algumas pessoas, de alguns hábitos, de alguns costumes daquela época. Na parte lírica, a gente vai ter um amor e uma veneração à mulher amada muito forte nesse momento. Lembra que a gente tem todo um contexto onde o casamento, principalmente entre as famílias mais ricas, ele vai ser estimulado muito nesse sentido de um contrato social, de manter aquela propriedade na mão de determinada família. Mas, sobretudo para convencer os envolvidos na relação, né, os que iriam casar, esses casamentos arranjados, então se criava em boa parte essa atmosfera, né, de amor. Então é aqui que vão surgir muito daquela ideia que a gente tem de um amor muito idealizado. É aqui que vai começar a aparecer, né, essa espera por um príncipe encantado, principalmente voltado às mulheres, a espera pelo casamento, o casamento como uma grande meta de vida. É neste momento que vai aparecer esse amor bastante idealizado e essa veneração à mulher amada.
isso é refletido nas cantigas que a gente vai ver depois. Mas a gente também vai ter muitos textos que vão falar de amizade e de amor platônico, aquele amor que não vai se realizar, aquele amor que vai ficar no plano das ideias, né? Aquela mulher ou aquele homem inalcançável porque está prometido para outra pessoa, ou por questão de classes sociais muito diferentes. Então, aquela idealização que a gente viu um pouquinho ali atrás, ela também vai acabar refletindo nesse amor platônico, nesse amor que vai ficar só nas ideias e não vai acontecer. A gente também vai ter a crítica à sociedade, ainda que de uma maneira muito centrada na cultura mais popular, digamos assim, ali entre as camadas mais baixas, porque lembrando que a gente vai ter depois uma perseguição muito forte, principalmente da igreja, e também de reis a quem se levantasse contra os domínios daquela época. Mas a gente vai começar a ter essa crítica assim, ao contexto político, social, né? Eu falei com vocês na aula passada das hipocrisias da época, principalmente da instituição da Igreja Católica. Então, as críticas vão começar a aparecer nesses textos, nessas cantigas também. Sobretudo, vai ser um reflexo do modo de vida feudal. Uma vida simples, uma vida centrada até mesmo naquele mundinho da vida de cada um, da produção agrícola que cada um vai ter principalmente. Vai ter alguns artesãos. Então, na construção de uma família, no que estava acontecendo naquele povoado, naquele vilarejo. Então, os textos do trovadorismo vão se centrar nesse modo de vida. Eles não vão ter grandes meditações, grandes questões filosóficas, por exemplo. Porque isso não era o mote da época, mas sim uma questão muito mais voltada à vida cotidiana de cada um, aos sentimentos, às críticas de cada comunidade, de cada povoado que estava ali. Que ainda a gente não tem nem os países, como eu já comentei, formados, como a gente está acostumado a ver no mapa hoje. Como eu já comentei também, a gente tem como texto que vai inaugurar o trovadorismo português, o texto mais antigo em galego português, a cantiga, a canção da Ribeirinha, que é de 1189. Eu coloquei ela aqui para vocês. É uma cantiga de amor, ela exalta uma mulher. E eu quero só que vocês vejam, só para a gente ver o quanto o português era muito diferente, né, do que a gente tem hoje. A gente precisaria mesmo de um trabalho de tradução, que vocês conseguem também rapidamente na internet. Eu vou colocar depois disponível para vocês. Mas, por exemplo, aqui a palavra minha senhor branca e vermelha. É minha senhora branca e vermelha. Então a gente está falando de uma mulher branca. E muitas coisas, né? Desde aquele dia, olha como escrevia diferente. Então, é um português que, mais a título de curiosidade, é muito diferente do que a gente tem hoje. É o início da língua portuguesa que está nesse texto aqui. Então, vamos aprofundar cada tipo de cantiga que a gente vai ter nessa época. Primeiro, as cantigas líricas, aquelas que vão falar dos sentimentos. A primeira cantiga que a gente tem é a cantiga de amor. É a cantiga que vai refletir o amor, o sentimento de um homem para uma mulher. Então, aquela cantiga da Ribeirinha é uma cantiga de amor. A gente tem um homem se declarando para aquela senhora branca, então, né, de pele branca e até meio avermelhada, porque é assim que ele vai chamá-la. Então, a gente vai ter textos como muita idealização dessa mulher, exaltando o quanto essa mulher é linda, o quanto essa mulher é pura, o quanto ela é desejada, e não no sentido carnal, mas no sentido mesmo como esposa, como companhia. Então, lembrando que a gente está sob o domínio da Igreja Católica muito forte, então os textos vão ter esse amor muito quase puro, né? Um amor puro, um amor terno de um homem para uma mulher. Essas vão ser as cantigas de amor. A gente tem também as cantigas de amigo. E o que acontece aqui? Aqui a gente tem um eu lírico, mulher, uma voz feminina, se declarando para um homem. Elas são muito mais contidas que as cantigas de amigo, que as cantigas de amor, desculpa.
Então, por isso o nome é amigo, quase que uma amizade. Vão entrar mais naquele amor platônico. Por isso que é importante a gente entender o sentido de eu lírico. São homens que vão escrever essas cantigas. Lembrando que pouquíssimas pessoas sabiam escrever e a gente tinha trovadores em sua grande maioria. E então as mulheres, né, elas vão estar muito longe desse universo. Então você não vai ter mulheres escrevendo poemas, né, para homens. E até porque a gente está, como já comentamos, num período de muita rigidez social imposta pela Igreja Católica. Então as mulheres não podiam, né, se declarar abertamente para homens assim. Então a gente tem essas cantigas de amigo, que é um eu lírico feminino, embora não sejam homens que as escrevam. Então a gente tem esse eu lírico, essa voz feminina que vai se declarar de uma maneira muito contida, muito reservada para um homem. E por isso o nome até é cantiga de amigo. E depois a gente tem as cantigas satíricas. Então a gente tem as cantigas líricas, que são 2, de amor e de amigo. E depois as satíricas, que também vamos ter 2 tipos. A primeira cantiga é a de escárnio. Ela então vai fazer uma denúncia da sociedade, mas ela faz uma denúncia de uma maneira muito mais velada, né? Ela vai debochar de algum aspecto da sociedade, tirar um sarro, uma ironiazinha, de uma maneira muito velada. Diferente das cantigas de maldizer, onde você vai ter o nome da pessoa ali, elas vão ser muito mais abertas, né? É o padre fulano de tal que tem uma família em tal cidade, é o rei fulano de tal que trai a mulher com fulano. Então a gente vai ter nas cantigas de maldizer essa denúncia, reparem no nome, é maldizer, eu tô falando mal de alguém. Essa denúncia de que alguém é um hipócrita na sociedade e não está seguindo as regras que muitas vezes eles mesmos impõem. Essa é a diferença entre essas duas. A de escárnio tem uma crítica à sociedade não tão aberta, eu não cito nomes, eu falo num contexto muito mais geral. E a de maldizer, eu declaro o nome das pessoas. Né? Então, lembrando que a gente está falando de trovadores. Então, eu quero que vocês imaginem que eles chegam no vilarejo, meio que sabem das fofocas que estão acontecendo ali, recitam essas cantigas, principalmente quando são as de maldizer, onde eles vão citar as pessoas envolvidas, e caem fora. Porque a perseguição, né, poderia vir depois e eles podiam sofrer consequências desse tipo de denúncia. Conforme as pessoas vão produzindo essas cantigas, os trovadores, eles começam a ter acesso à escrita, né, ou porque passam tempo em monges, né, tentam, muitas vezes, entram nos seminários, nos mosteiros para ser padre, mas acabam não seguindo. Enfim, ou por diversas maneiras vão aprendendo a escrever, eles vão reunindo essas cantigas e depois estudiosos, pesquisadores também, conforme vão encontrando. E essa reunião de cantigas desses textos se chama cancioneiros, tá? Esses cancioneiros existem ainda, então meio que uma enciclopédia mesmo, onde estão registradas as cantigas desses períodos, a cantiga da Ribeirinha tá lá e tantas outras, e até que vocês vão fazer depois na atividade. Além das cantigas, a gente tem nessa época também as novelas de cavalaria, que vão fazer muito sucesso. É o período, né, que também vai ter as cruzadas, que são aquelas expedições organizadas pela Igreja Católica para dominar a região ali de Jerusalém, onde Jesus Cristo nasceu e viveu, onde se acreditava ter muitas relíquias, muitos objetos valiosos. Então se buscava esses objetos, principalmente valiosos para a religião católica, para a igreja na época. Então a gente vai ter essa coisa do cavaleiro medieval nesse período como um herói. E aqui a gente tem as novelas de cavalaria que vão fazer muito sucesso, principalmente a história de Rei Arthur, né, na Grã-Bretanha, que seria hoje ali a região do Reino Unido, e também de Carlos Magno, que é daí da França, o rei francês, que vai instaurar ali o reino da França. Então a gente vai ter essas histórias que vão ser contadas para as pessoas, essas novelas de cavalaria. E tem filmes hoje de Rei Arthur, ainda a gente vê, né, toda a trajetória
recontada até hoje. Então, esses são os textos do período do trovadorismo. As cantigas, líricas e satíricas, que são recitadas pelos trovadores, e as novelas de cavalaria, que vão começar a ser contadas exaltando a história desses cavaleiros, desses heróis da Idade Média, principalmente os que vão se tornar reis depois. Para a atividade, vocês vão ler um texto que está na página 60, é uma cantiga, tem a versão em português arcaico, em português antigo, mas também tem a traduçãozinha do lado, e responder 5 perguntas que estão ali na página 60 do livro de vocês. Tirar a foto e enviar na atividade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição pelo e-mail. E obrigada. Até mais.